Testando? Foi? Foi? Tá bom. Paz, amada igreja. A alegria poder retornar, ver cada rosto. A saudade que estava no coração também. Eu e a Rayane, a gente compartilha disso, de dar um abraço, assim. A gente quer dar um abraço em cada um. E foi um tempo rápido, para a glória de Deus. Retornamos do projeto missionário, também de um tempo de descanso com a família da Rayane. E, primeiramente, eu gostaria de agradecer à igreja, em nome da equipe que foi enviada, em nome da nossa família também que foi enviado para o campo. Nós queremos reconhecer a graça de Deus através da vida de vocês, que nos permite continuar sendo obreiros da missão Juvep, participar do projeto missionário. Para nós, o projeto é sempre um tempo de renovo da nossa fé, de voltar à essência das coisas. E como é bom ir para lá. E queremos agradecer também as orações de cada um, as ofertas, o cuidado que cada irmão teve com as mensagens, com cada um, com as cestas básicas levantadas para o povo indígena, para a distribuição lá naquela cidade de Águas Belas que nós fomos. Foi um privilégio poder servir aquelas pessoas. E também nós queremos agradecer o privilégio que foi de pregar o evangelho, que foi nossa principal tarefa lá. Aí vocês vão ouvir os nossos testemunhos, o testemunho dos irmãos aqui que também que participaram. E irmãos, brevemente eu queria testemunhar do tempo que foi para nós, para mim e para a Rayane lá, de como foi bom, como foi edificante assim. O sertão, quando a gente vai lá, teve um dia que a gente passou o dia inteiro evangelizando, e eles vão contar aqui também. Foi um tempo que a gente viu famílias não cristãs, famílias cristãs. A gente viu o contraste do que foi isso. E a gente viu a realidade de como o sertão ainda precisa de famílias maduras, de pessoas cristãs com maturidade, famílias que sejam enviadas para lá. Você vai conhecendo, ouvindo as histórias deles, você vai ouvindo como a realidade do pecado corrompe a família deles. E é gerações que eles vão colhendo isso. No bairro, eles veem, você consegue observar isso. E é muito claro quando uma família é alcançada lá no sertão, especialmente o homem. Quando o homem da família é alcançado, toda a família é reestruturada. É uma família que é bem organizada, a casa é limpa, eles vivem de um jeito diferente, eles vivem em paz. Você começa a entender um fato muito claro quando você sai dessa casa. Eles entenderam o que é verdade, o que é a verdade. Você vê nos olhos deles, é como se eles tivessem realmente a venda tirada dos olhos deles. Eles falam de uma maneira diferente, eles são alegres, são jubilosos. E aí, no dia da Operação Campo, que a gente chama esse dia, que a gente passa um dia inteiro evangelizando, eu e a Rayane, a gente passou de uma casa para depois para uma casa que era cristã. E a gente viu a mudança da água para o vinho, assim, era absurdo. Foi uma casa que quis nos receber. É uma casa que estava já recebendo um grupo, o grupo da Carol, inclusive. Eles almoçaram um almoço incrivelmente bom. E naquele dia eu estava com um desarranjo absurdo. E mesmo assim eu fui para lá. E eles nos convidaram 8 vezes para almoçar com eles. Eu recusei 7 vezes. E a cada vez que eu recusava, a Raine fazia uma cara assim de tristeza, assim, tipo, porque ela não estava com desarranjo, só eu estava. Mas na 8ª eu aceitei. Na 8ª vez eu aceitei almoçar com eles. Nossa, era incrível, incrível. Eles tinham assim uma alegria nos olhos. Eles agiam de uma maneira diferente. Eu comecei a perceber uma coisa e eu notei depois um fato sobre a vida deles. É que eles eram realmente seguidores de Cristo.
Eles realmente decidiram morrer para si mesmo. A agenda deles do dia deles foi ocupada por nós. Eles abriram a casa deles, eles abriram o coração deles, mesmo eles sendo cristãos. Eles abriram o coração e fizeram até mais comida, porque eu e a Raine ainda chegou depois. E nossa, como aquilo foi renovador para a minha fé. Mostrar o que é a essência de um cristão. O que é ser um cristão naquela comunidade tão pequenininha. Eles mostraram isso para mim. Por isso, eu gostaria de meditar no texto de hoje, em Marcos 8, capítulo 8, dos versos 34 a 38. Marcos, capítulo 8, dos versos 34 a 38, que diz o seguinte, na NAA. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, e quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca de sua alma? Pois quem nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os seus santos anjos. Vamos orar? Senhor, obrigado porque o Senhor decidiu se revelar a nós. Obrigado porque temos acesso à Tua palavra, Deus. Obrigado porque somos privilegiados, Senhor. Privilegiados de poder Te contemplar, de poder conhecê-lo mais. Prepara os nossos corações, Senhor. Responda, Senhor, a nossa oração, o nosso clamor da nossa alma. Atende-nos, Deus. Mostra-nos da Tua glória, Senhor. Pedimos a Ti, Deus, por misericórdia, Senhor, sobre as nossas vidas. Revela-te de maneira especial aos nossos corações, falando às nossas vidas. Faz-nos homens e mulheres transformados pelo Teu Evangelho mais uma vez, Senhor. Para a Tua glória nós oramos, Senhor, e Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. O texto que nós lemos aqui, que se encontra em Marcos 8, ele se encontra na metade do livro. O livro de Marcos tem 16 capítulos. E Marcos ele tem uma linguagem que ele usa marcadores textuais, que são realmente períodos que ele transita de ideia. No primeiro momento, do capítulo 1 até o 8, ele vai revelar quem que é esse Jesus. E ele vai mostrar que Jesus é o Messias. E isso termina na afirmação de Pedro, que ele fala, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Após isso, Jesus ele fala sobre aquele momento que a gente chama de primeira predição de Jesus, que ele fala que ele vai sofrer, ser crucificado, morto e ressurreto ao terceiro dia. Nessa primeira predição de Jesus, há uma transição do livro de Marcos. O livro de Marcos começa a mostrar agora aos discípulos que ele haveria de sofrer dessa mesma maneira e eles também, como seu mestre. Num primeiro momento, essas palavras são duras, são declarações muito fortes de Jesus. São claras e são objetivas. Jesus, dessa vez, ele não fala por parábolas. Ele não usa uma figura, uma imagem para a multidão e para o povo entender. Não, ele não faz isso. Por quê? Ele não quer que as pessoas não compreendam. Ele não quer que as pessoas tenham dúvida do que Jesus está falando. Ele quer realmente que seus discípulos e a multidão entendam essa mensagem muito clara e objetiva. Qual é essa mensagem? Se você não levar a cruz, você nunca usará a coroa. Não existe outro tipo de seguidor de Jesus se não for o discípulo, aquele que toma a sua cruz. Jesus não quer admiradores, ele quer discípulos, ele quer seguidores. É duro para o nosso coração. Não há outro caminho. E ele fala tanto à multidão, a gente vê no primeiro versículo, quanto para os discípulos. Então essa mensagem é para todos nós. Não é para um grupo seleto
é para todo mundo, para que todos possam ouvir e responder a isso. Ou seja, é uma oportunidade para todos nós. É custoso? É. Custa tudo. O preço é muito caro. Mas é uma oportunidade a todos aqui. Por isso eu gostaria de meditar bem brevemente hoje nesse dilema que Jesus nos traz. Salvar a sua vida para perdê-la ou perder a sua vida para salvar? Então, no primeiro momento, salvar a sua vida para perdê-la, de acordo com o texto, significa o seguinte: é viver uma vida para si mesmo, é viver uma vida que você busca a realização com as coisas desse mundo, é a consequência de você não entender o peso de uma alma, o peso incalculável que é, porque a partir do momento que você perde ela, não há outra chance. E o que é envergonhar-se de Cristo? Que significa ser tão orgulhoso a ponto de não desejar ter nada com Ele quando perguntarem quem você é. Perceba, essas palavras de Jesus, que são claras, objetivas e duras, elas não têm o objetivo de você ter medo de tomar a sua cruz. Jesus, ele não intimida com as suas palavras para que você tenha medo de tomar a sua cruz. Nós, ouvintes pós-modernos, principalmente eu, me coloco nessa posição, quando eu ouço essas palavras de Jesus, o meu medo não é o céu ou o inferno. A gente é muito cético quanto a essa realidade, quanto a essa ideia. O meu medo é tomar a cruz. Mas Jesus, ele tem uma realidade muito mais assustadora aqui. Ele está alertando de algo muito pior do que é perder a vida aqui nessa terra, que é perder depois. É você viver a realidade que ele chama de inferno. O inferno o que é? Ele não é a ausência da presença de Deus. Na verdade, ele é a presença consumada da ira de Deus. Ele é a santa justiça de Deus contra o pecador e o pecado. São as ações sobrenaturais de Deus contra o pecador. Esse é o juízo de Deus. É a presença de Deus ali, contra o pecador. E ele está dizendo aqui, Jesus, que para você colher desse futuro, ele é simples. Basta viver uma vida para si mesmo. Fácil. Isso é algo que a gente tende a fazer todo dia, não é verdade? A todo momento a gente quer viver isso. É muito fácil a gente olhar para as coisas desse mundo e achar que pode ser preenchido por isso. E a gente vive numa cultura, principalmente os pais devem enxergar isso nas escolas, de que essas crenças desse mundo são o bom senso, são o aceitável, é o normal. E por isso mesmo a nossa geração nunca esteve tão vazia, tão tristemente vazia, tão falha, tão cheia de coisas desse mundo, tão absortos nas coisas dessa vida, tão sedenta de significado. Paul Washer, no livro O Poder do Evangelho e Sua Mensagem, diz o seguinte, presta atenção: nós estamos vazios por todas as razões que Jesus nunca esteve. Ele muitas vezes esteve cansado, com fome, foi mal compreendido, foi caluniado, perseguido, abandonado, mas Jesus nunca estava vazio pelas coisas que nós hoje temos medo. Já parou para pensar nisso? A gente tem medo de tomar a nossa cruz, a gente tem medo de sofrer, a gente tem medo de passar fome, de passar necessidade, de não ter uma conta no banco, de não ter um número ali. A gente tem medo de não usar a roupa mais bonita, a marca. Uma vida liberta dessas coisas, irmãos, por Cristo. Você não vive com uma paz por ter um número no banco, por todas essas coisas que Jesus nunca teve. Nós temos medo de sofrer. E esse foi o mesmo problema do jovem rico em Lucas 18. O jovem rico perguntou para Jesus: o que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus falou certa coisa. Ele falou o seguinte: falta-lhe uma coisa. Venda tudo o que possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. E o jovem, como todo mundo sabe aqui,
Não conseguiu, porque ele era muito rico. O jovem achava que ele tinha tudo para perder e nada para ganhar. Ele não entendeu o peso das coisas que ele poderia ganhar. Ele achava que o que ele tinha era tudo. Para ganhar, nada. Ele não entendeu a realidade do que ele iria ganhar, irmãos. O nosso problema é que a gente não vê o peso das coisas que Cristo está falando. O peso daquilo que você vai ganhar se você dedicar por alguns anos a sua vida a Ele. Breves anos da nossa vida, para ganhar aquilo que é eterno, aquilo que não se pode ganhar. E por isso mesmo, Jesus nunca esteve vazio. Nunca. Ele sempre foi cheio, porque em João 4,32 diz: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. O cristão ocidental, ele é vazio porque ele está cheio do mundo. Mas Jesus era cheio porque ele fazia a vontade do Pai. Ou seja, fazer a vontade do Pai é aquilo que vai preencher o seu vazio, que vai responder a sua alma, que vai satisfazer a sua vida, irmãos. Fazer a vontade do Pai satisfaz a nossa alma. Nesse mesmo sentido, os missionários são aqueles que John Piper diz que são as pessoas mais felizes desse mundo. Eu complemento, são as pessoas mais satisfeitas desse mundo. Eu não compartilho muito do meu testemunho ao campo missionário, porque ele é um testemunho muito orgulhoso, sabe? Deus me chamou ao campo e eu respondi ao chamado de Deus para ir para lá para o sertão na época, não porque eu queria salvar as pessoas, ou porque eu amava as pessoas, ou porque eu tinha paixão pelas almas. Era porque eu queria ser salvo primeiro. Eu tinha uma necessidade de ser preenchido. Porque eu via que Deus me pedia algo e eu não cumpria. E eu via que as pessoas que respondiam a isso, elas eram preenchidas por essa realidade que Jesus está prometendo. Quando eu respondi ao chamado de Deus para a minha vida, eu descobri o que é me alimentar da vontade de Deus. E nada dessas coisas do mundo agora fazia sentido. Nada disso era capaz de preencher minha alma. Ainda estou nesse caminho. Ainda estou nessa caminhada. Mas eu descobri que abrir mão dessas pequenas coisas é privilégio. Era aquilo que ia realmente preencher a minha vida e satisfazer a minha alma. Essa era a comida de Jesus. Jesus nunca esteve vazio pelas coisas que nós estamos cheios hoje. Numa segunda via, perder a sua vida para salvá-la. O que significa então perder a sua vida? Esse eu gostaria de gastar um pouco mais de tempo. Perder a sua vida é negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Hernandes Dias Lopes, que é um famoso pregador e um comentarista de Marcos, eles comentam no livro e concordam que tomar a sua cruz, ele tem o mesmo sentido de negar a si mesmo. Porque quando você toma a sua cruz, você escolhe morrer para si. A cruz, ela tinha pelo menos 3 sinais muito claros. Significava vergonha, significava sofrimento e morte. A crucificação era uma pena dedicada somente às pessoas mais perversas. Era para os crimes mais hediondos, mas também para os revolucionários que eram contra o Estado. O cristão do primeiro século não levantaria uma bandeira dessas se não estivesse disposto a morrer por Cristo. Se não tivesse disposto a morrer por essa verdade. Ou seja, a cruz aqui é um sinal de morrer para si mesmo. Jesus está reenfatizando a necessidade de tomar a sua cruz, porque significa morrer para si mesmo, negar a si mesmo. E para a gente entender um pouco mais o que significa tomar a sua cruz, eu quero usar 2 ilustrações aqui. A primeira é de um famoso autor chamado Kate Phillips, que no livro A Formação de um Discípulo, que a gente chama o livro amarelinho aqui, muitos devem ter lido. Eu quero trazer à memória a metáfora que ele usa para isso. Ele diz o seguinte: suponhamos que no dia 1º de janeiro
Kate, né, ele estivesse sobrevoando e o avião explodiu. O meu corpo caiu no chão e eu morri com o impacto. Mas um fazendeiro encontrou o meu corpo e decidiu enterrá-lo. E logo antes de concluir o trabalho, Cristo veio e me disse: Kate, você está morto. Sua vida sobre a terra acabou. Mas eu soprarei um fôlego de nova vida em você se prometer fazer qualquer coisa que eu pedir e ir a qualquer lugar que eu mandar. A minha reação imediata foi: de maneira nenhuma. Isso não é razoável, isso é escravidão. Mas então, reconhecendo que não estava em posição de negociar, sincera e rapidamente concordei, e instantaneamente nasci de novo. Agora, já não tenho mais direitos sobre a minha vida, como nós cantamos aqui. Estava vivendo com um tempo emprestado, o tempo de Cristo. Isso significa tomar a cruz. Significa reconhecer essa realidade de que se você é uma nova criatura, se Cristo te fez uma nova criatura porque você passou da morte para a vida, então a sua vida não te pertence mais. A sua vida pertence a Cristo. Essa é a realidade. E a partir do momento que você pertence a Cristo, você já não tem mais direitos. Você é morto. Morto para as coisas desse mundo. O morto não reclama de direitos. Não reclama das coisas desse mundo. O morto, ele foi crucificado com Cristo, então ele não vive mais ansioso e preocupado com o amanhã. Porque o tempo e a vida dele está nas mãos de outra pessoa. Esse sim vai tomar a sua cruz. Aquele que é uma nova criatura, ele nega a si mesmo, porque ele compreendeu a realidade de que sua vida não te pertence mais. Os seus desejos, os seus planos, a sua agenda agora é de Deus. Os seus propósitos, todas essas coisas são vazias. Agora os planos, os propósitos, a maneira, é tudo de Deus. É a agenda dele. Para os que entenderam essa realidade, quantos entenderam aqui? Amém? Todos entenderam? Para os que levantaram a mão, minimamente eles vão ter uma percepção tenebrosa. Gosto dessa palavra é muito boa. Porque pensa só, se você entendeu que a sua salvação não é por obras, não é por quanto você consegue fazer para ser salvo, porque se fosse por causa disso, Deus teria um limite o quanto pode pedir pela sua vida. Percebam, novamente, se sua vida é salva pelo quanto você pode fazer, então Deus tem um limite do que pode pedir para você. Mas como a salvação não é dessa maneira, a salvação é por graça, por meio da fé, na fé em Cristo. A salvação é Deus enviou o seu Filho e entregou a sua vida por ti. Então Ele te pede tudo. Não há limites do que Ele pode te pedir. Por isso que essa realidade é tenebrosa. Porque você já não está mais em posição de negociar. O cristão entende essa realidade. De que o cristianismo custa tudo. Ele é muito caro. Quem entra nessa religião, quem entra nesse mundo, precisa calcular muito bem o custo dessa obra para poder comprar. Eu conheci um irmão muito precioso, que ao pregar o evangelho, ao conversar com ele disse: isso é muito caro, eu não consigo, isso custa muito, o preço é muito alto. Essa pessoa foi uma das pessoas mais geniais que eu vi na minha vida. Ele disse a coisa mais sincera de todas: isso é muito caro, eu não consigo. Mas olha só, eu vou responder depois. Logo após o capítulo 18 em Lucas, o capítulo 19 conta a história de um homem baixinho chamado Zaqueu. E esse homem é a figura oposta do jovem rico. Percebam só, quando você lê o jovem rico, você lê Zaqueu, ele é o contraste absurdo assim. Ele era um publicano rico, que os judeus odiavam ele. E olha só, quando Jesus encontra com ele, e ele encontra com Cristo, ele diz o seguinte: eu vou entregar metade dos meus bens aos pobres.
E o restante, eu vou ressarcir 4 vezes mais todos os que eu extorqui. E Jesus disse: hoje houve salvação nessa casa. Hoje teve salvação. Essa é a reação de um homem salvo, irmãos. Essa sim é a reação de um homem salvo. Por quê? Esse homem ele colocou na balança e ele percebeu que o custo é muito alto e ele aceitou isso, ele entendeu isso. Não só isso, porque o contrário de uma vida que entrega tudo é uma vida que sempre se pergunta: quanto eu sou obrigado a dar? Já perceberam isso? O incrédulo e aquele que ainda não tomou a sua cruz, ele sempre vai se perguntar: quanto eu sou obrigado a dar? Ele sempre barganha, ele sempre quer dar parcelado, ele nunca quer dar inteiro. Ele sempre vai se perguntar: qual é o custo disso? Zaqueu não, Zaqueu foi o contrário. Zaqueu ele simplesmente se entregou. Ele entendeu essa realidade. Ele entendeu que o preço era alto, mas o que ele ia ganhar era muito mais alto. O que vive para si mesmo, irmãos, ele sempre vai quantificar a sua vida. Ele sempre vai pôr na balança ali, minuciosamente. Ele sempre vai ser um legalista nas coisas que ele vai entregar. Ele nunca vai estar disposto a entregar tudo. Porque ele quer barganhar com Deus. E o segundo ponto aqui, irmãos, para a gente entender um pouco mais a realidade, o que é tomar a sua cruz, é que eu penso aqui, como foi na minha vida também, que alguns irmãos aqui podem estar concluindo a seguinte coisa: se Jesus nos pede para negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo, então o ápice, o auge disso é minimamente ter que ser missionário ou pastor, né? Porque senão você não está fazendo isso. Mas eu gostaria de corrigir essa ideia nos irmãos, através de uma carta de um homem chamado Agostinho de Hipona, um dos pais da igreja. Ele tem uma correspondência que ele faz a um homem chamado Bonifácio. E Bonifácio, ele era um general romano e governador do norte da África na época. Ou seja, um cara tremendo. E em certo ponto da sua carreira, em que ele entra em uma crise profunda, em que ele se torna amargo e desesperado, ele é tentado a abandonar o seu cargo e a se retirar da responsabilidade pública e tomar uma espécie de vida monástica, que é uma vida recusa, uma vida longe do mundo, uma vida somente para Deus, digamos assim. E tendo em vista que Agostinho, ele fundou comunidades monásticas, ele criou regras das comunidades monásticas, ele esperava minimamente uma resposta positiva de Agostinho. Em vez disso, Agostinho aconselha-o a permanecer em seu posto por uma questão de chamado divino. Olha só que contraste. Porque enquanto alguns são chamados a uma vida de castidade e devoção, outros são chamados a exercerem o dom que Deus deu de uma maneira e o outro de outra maneira. Consequentemente, alguns lutam contra inimigos invisíveis ao orar por você, ele falou. E você, Bonifácio, luta contra bárbaros visíveis ao lutar por eles. Porque neste mundo é necessário que os cidadãos do reino dos céus sofram tentação entre aqueles que estão em erro e sejam perversos, sejam maus, para que possam ser exercitados e postos à prova como o ouro em uma fornalha. E ele conclui: não devemos querer viver antes do tempo com apenas os santos e os justos. O chamado divino para o povo de Deus aqui é que alguns realmente vão para o ministério, mas que aqueles que não vão e vão tomar a sua cruz, eles vão ter a sua fé trabalhado na fornalha ali. Agostinho explica então que tomar a sua cruz não é para os seletos, é para todo mundo. Tomar a sua cruz então é estar disposto a pôr a sua fé nessa fornalha, a batalhar com os bárbaros visíveis, seja no trabalho, seja na escola, seja no cursinho, na faculdade, seja com a sua família, seja com os irmãos aqui, seja com as pessoas mais próximas da sua vida. Tomar a sua cruz é pôr a sua fé em prática, é estar disposto a carregar o ônus
e os bônus disso. Isso é tomar a sua cruz. Não é só missionário e pastor que faz isso. Porque para você amar os bárbaros visíveis desse mundo, você vai ter que negar a si mesmo. Você vai ter que abrir mão da sua vida. Não há outra maneira. A gente só descobre isso na prática, irmãos. Pondo a nossa fé em prática, a gente descobre o que é tomar a sua cruz. Se você decidir amar o seu irmão, que você não ama, se você decidir amar o seu chefe, que você não ama, a sua sogra, as pessoas que você realmente não consegue amar, você vai descobrir o que é negar a si mesmo e tomar a sua cruz por causa de Cristo. Você vai ter que estar comprometido com a agenda, os planos e os propósitos de Deus. Concluindo aqui, Cristo nos mostra esse dilema. Se você salvar a sua vida, você vai perdê-la. E se você perder a sua vida hoje, você vai ganhar a sua vida depois. E isso é uma caminhada de uma vida, irmãos. É uma caminhada curta, a curto prazo, entendam. E quando eu via isso, tomar a sua cruz era uma dor ao meu coração. Mas aquilo que eu falei anteriormente, existe um meio, existe um como. E eu vou explicar aqui através de um livro chamado, e aqui muitos conhecem esse filme também, chamado Senhor dos Anéis. No primeiro livro dele, chamado A Sociedade do Anel, Tolkien ele narra um dilema que Frodo vai ter que passar ao enfrentar um problema. Ele recebe um anel que ele não queria. E esse anel vai custar caro para ele. E ele vai ter que enfrentar isso até o fim, para dar um fim nesse anel. Na cultura do Tolkien, existem 20 anéis. E desses 20, o último deles, que foi feito para o Senhor Sombrio, ele é o pior dos anéis, ele é o mais poderoso, ele é o mais maligno. E é esse o anel a que todos regem. E Gandalf, o mago, ele diz o seguinte: um mortal, Frodo, que tenha posse de um dos grandes anéis, ele não morre, porém não cresce nem obtém mais vida. Ele meramente continua até que, afinal, cada minuto seja uma fadiga da sua vida. E se ele usar o anel com frequência para se tornar invisível, ele mingua. No final, ele torna-se invisível, permanentemente, e caminha na penumbra, na sombra do olho do poder sombrio que controla os anéis. Sim, mais cedo ou mais tarde, o poder sombrio o devorará. Tolkien tinha uma visão muito clara. Ele mostrou claramente que assim como Frodo carregou o anel que o matava, Cristo carregou a sua cruz, que ele fez da mesma maneira. Um fardo que não era dele, mas um fardo que trouxe sofrimento, solidão, vergonha e exigiu sacrifício. Na adaptação do filme, no primeiro filme, o Frodo diz perturbado assim para Gandalf: não posso fazer isso sozinho. E ele responde: não, você não deve fazer isso sozinho. Irmãos, a realidade daquele que toma a cruz, ele toma a cruz com Cristo. Porque todo sofrimento por Cristo é sofrimento com Cristo. Você não passa sozinho. O jugo de Cristo ele é suave, ele é leve, o fardo dele é leve. A cruz, você não é capaz de tomar a cruz sozinho. Por isso Cristo trilhou esse caminho. Ele fez isso. O mérito de Cristo é seu mérito também. E Ele nos dá a graça necessária para carregá-la. Porque em Filipenses 4:13 disse: tudo posso naquele que me fortalece. Milhares e milhares já passaram por esse caminho. Carregaram a sua cruz e atestaram: o fardo de Cristo, ele é leve. A cruz que temos que carregar pelo caminho é por poucos anos, mas a glória ao final, ela é para sempre, irmãos. Amém? Vamos orar? Senhor, nós nos colocamos diante do Deus Santo, aquele que nos pede tudo, aquele que nos pede o melhor da nossa vida, os melhores dias da nossa vida, aquele que nos pede
o mais alto preço, Deus. Senhor, traz à nossa memória, Senhor, traz ao nosso coração essa realidade. Queremos entregar ao Senhor. Queremos entregar, Senhor, as nossas vidas. Queremos escolher a boa parte, seja no ministério, seja na vida comum. Ajuda-nos, Deus, a tomar a nossa cruz. Ajuda-nos a sofrer por Ti. Ajuda-nos a encontrarmos dignos do Teu Evangelho. Ajuda-nos a encontrarmos bom e fiel ao Teu chamado. Desperta-nos, Senhor, para a Tua obra aqui. Desperta as nossas vidas, Senhor, para a realidade do que o Senhor nos chama. Não deixe, Senhor, as nossas vidas nessa inércia, nas coisas desse mundo, preso às coisas vãs, Pai. Desperta-nos mais uma vez para a Tua glória, para que o Teu nome seja glorificado, para que as pessoas venham Te conhecer, para que as pessoas venham realmente regozijar no Senhor. Queremos mais de Ti, Senhor. Queremos ser satisfeitos em nosso íntimo, Pai. Ajuda-nos, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Para a Tua glória, Senhor, nós oramos. No poderoso nome de Jesus. Amém.